exército brasileiro não entra na guerra contra o PCC e o Comando Vermelho? Deixa eu te falar uma coisa que, pra mim, é o sinal de alerta que o Brasil ainda não acordou pra ver. Em maio de 2026, o governo dos Estados Unidos, sob Donald Trump, designou oficialmente o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras, na prática, colocando essas facções brasileiras na mesma categoria usada para grupos como o Estado Islâmico. Mas o recado ficou claro: se o Brasil não resolver isso com as próprias mãos, existe quem esteja de olho, com justificativa legal pronta para tratar esse problema como uma questão de segurança que também interessa a outros países. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar no que significa um país estrangeiro rotular como terrorista uma organização armada que atua dentro do nosso território? Não é exagero dizer que isso abre uma porta perigosa, a de uma potência estrangeira justificar, no futuro, algum tipo de ação além das nossas fronteiras, alegando combate ao terrorismo. É um debate que já está sendo levantado por especialistas em relações internacionais e que, goste você ou não da hipótese, mostra uma coisa: enquanto o Brasil discute se manda ou não o exército para dentro das próprias comunidades, lá fora já tem gente tratando esse problema como assunto de segurança internacional. Isso, para mim, só reforça o tamanho do problema que a gente vai destrinchar nesse vídeo. O primeiro comando da capital, o PCC, tem hoje uma estimativa de 30 a 40 mil integrantes, segundo dados do Ministério Público de São Paulo e de relatórios de segurança pública. O Comando Vermelho, no Rio, é estimado em mais 30 mil membros. E não é gente solta não, é uma estrutura com hierarquia rígida, quase militar. Tem chefe de guerra, tem conselho, tem gerente de área, tem soldado de ponto de venda, cada um com sua função, sua patente, sua cadeia de comando. Ou seja, o crime organizado no Brasil não é bagunça, é exército, um exército paralelo, armado com fuzil, disciplinado, hierarquizado, presente em praticamente todos os estados do país. E é aí que entra a pergunta que, na minha opinião, ninguém no poder quer responder de frente. Se o crime tem um exército, por que o Brasil não usa o dele? Porque o Brasil tem cerca de 360 mil militares na ativa, somando exército, marinha e aeronáutica. Um contingente muito maior do que qualquer facção, treinado, equipado, hierarquizado, pronto para agir. E enquanto isso, o que a gente vê no dia a dia é o crime andando com um fuzil de guerra e o policial na ponta da rua, muitas vezes com uma pistola na mão. Uma disparidade de força que salta aos olhos de qualquer cidadão. Então, por que o governo não simplesmente manda o exército entrar de vez e acabar com isso? Eu confesso que, à primeira vista, essa pergunta parece ter uma resposta óbvia. Manda o exército e resolve. Mas quando você começa a puxar o fio, a Constituição, a forma como essas facções realmente operam e o que aconteceu em outros países que tentaram exatamente isso, a resposta fica bem mais complicada do que parece. E é essa investigação que eu quero te mostrar nos próximos minutos. O que a Constituição diz sobre o Exército primeiro? É preciso entender uma coisa que muita gente ignora. O Exército Brasileiro não foi criado para combater criminalidade urbana. A função dele está definida no artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas existem para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, e quando acionadas por qualquer um desses poderes, a garantia da lei e da ordem. Ou seja, o foco constitucional é a defesa nacional. Isso significa proteger o território, as fronteiras, a soberania do país contra ameaças externas ou contra rupturas institucionais graves, como uma tentativa de golpe, por exemplo. Já a segurança pública é outra coisa completamente diferente. É o trabalho do dia a dia. Patrulhar ruas, investigar crimes, prender suspeitos, garantir que o cidadão comum possa andar na rua com segurança. E essa responsabilidade, segundo o artigo 144 da Constituição, é dividida entre várias instituições diferentes. Não é trabalho de fuzileiro naval, nem de soldado de infantaria. Essa separação não é burocracia sem sentido. Ela existe porque, historicamente, países que misturam forças armadas com policiamento interno de forma permanente correm sérios riscos de violações de direitos humanos, de militarização da vida civil e, no caso brasileiro, existe ainda o peso histórico da ditadura militar, período em que as forças armadas atuaram na repressão política interna. O modelo constitucional de 1988 foi desenhado, em parte, para evitar que isso se repetisse. Quem já cuida disso no Brasil? E olha que o exército nem seria a única opção disponível. O Brasil já tem um mapa inteiro de forças pensadas para isso. Polícia Militar cuidando das ruas, Polícia Civil investigando, Polícia Federal nos crimes que cruzam fronteiras, Polícia Rodoviária Federal nas estradas e ainda a Força Nacional para reforçar crises pontuais. O problema é que, na prática, essas instituições pouco se comunicam, disputam protagonismo entre si e sofrem com falta de inteligência integrada. Quando o exército pode entrar em cena, mas calma, o exército pode sim atuar internamente, através da GLO, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, acionada pelo presidente quando as polícias estaduais estão esgotadas. Já aconteceu no Complexo do Alemão em 2010, nas Olimpíadas de 2016 e na Intervenção Federal no Rio em 2017 a 2018. Só que toda GLO é por lei temporária.
tem prazo e precisa acabar assim que a crise é controlada. E é aí que mora o problema. Quando o exército sai, o vácuo costuma ser ocupado de novo pela mesma facção, porque a raiz do problema continua intacta. Como funcionam PCC e Comando Vermelho? Para entender por que uma operação militar pontual não resolve, é preciso entender que PCC e Comando Vermelho não são gangues de rua desorganizadas. São organizações criminosas complexas, estruturadas quase como redes empresariais. E é justamente essa sofisticação que as torna tão difíceis de combater. Elas funcionam por meio de células. Em vez de uma hierarquia única e centralizada, essas facções operam com núcleos relativamente independentes espalhados por diferentes bairros, cidades e até estados. Isso significa que prender uma liderança local não desmonta a rede inteira. Outro núcleo simplesmente ocupa o espaço. Elas estão infiltradas no tecido urbano. Não ocupam apenas favelas isoladas. Têm presença em bairros de classe média, em cidades do interior, em rotas comerciais, em portos e em regiões de fronteira. A expansão para o interior do país e para outros estados nos últimos anos é um dos fenômenos mais estudados por especialistas em segurança pública. Elas movimentam somas expressivas de dinheiro e não apenas com a venda direta de drogas. Parte desses recursos é reinvestida em negócios legais, postos de combustível, transportadoras, imobiliárias, comércios diversos, funcionando como fachada para dar aparência de legalidade a lucros ilícitos e dificultar o rastreamento pelas autoridades. Elas praticam corrupção institucional, cooptando agentes públicos, policiais, agentes penitenciários e, em casos investigados pela justiça, até integrantes do próprio sistema político em nível local. Elas usam tecnologia, aplicativos criptografados para comunicação interna, sistemas de logística digital para coordenar transporte de mercadorias ilícitas e até influência em plataformas digitais para lavagem de reputação e recrutamento. E, um ponto importante, essas organizações, via de regra, evitam o confronto direto e ostensivo com o Estado. Diferente da imagem de guerra aberta que às vezes aparece no imaginário popular, a estratégia dominante é a discrição, evitar chamar atenção, corromper em vez de confrontar, negociar território em vez de guerrear abertamente, porque conflito armado atrai operações policiais e prejuízo para o negócio. É esse modelo, descentralizado, infiltrado na economia legal, dependente de corrupção e avesso à exposição, que explica por que uma operação militar concentrada, por mais forte que seja, tem dificuldade de desmontar a estrutura como um todo. O que outros países fizeram? E o que aprendemos com isso? O Brasil não é o único país que já enfrentou esse dilema. Vale olhar para 3 exemplos latino-americanos. México, desde 2006, o governo mexicano declarou guerra aberta aos cartéis, colocando as forças armadas na linha de frente do combate ao narcotráfico. O resultado, quase 2 décadas depois, é motivo de debate intenso entre especialistas. Houve fragmentação de grandes cartéis em grupos menores, mas isso, em muitos casos, gerou mais violência, não menos, porque múltiplas facções passaram a disputar território entre si. O número de homicídios no país cresceu de forma expressiva nesse período, segundo dados oficiais mexicanos. Colômbia combinou décadas de ação militar contra guerrilhas e cartéis com um processo mais recente de negociação política e acordos de paz, especialmente com as Farc em 2016. A experiência colombiana mostrou que a combinação de força militar com investimento em inteligência, reforma agrária e política de paz teve resultados mais duradouros do que a repressão militar isolada, embora o país ainda enfrente disputas territoriais entre grupos armados remanescentes. El Salvador adotou, a partir de 2022, um regime de exceção com forte presença militar nas ruas e encarceramento em massa, sob o presidente Nayib Bukele. Os índices de homicídio caíram de forma acentuada e rápida. Ao mesmo tempo, organizações de direitos humanos e observadores internacionais têm apontado denúncias de prisões em massa sem provas robustas, superlotação carcerária extrema e restrição de garantias processuais. É um modelo que gerou resultados de curto prazo em segurança, mas que levanta debates sérios sobre custo institucional e direitos humanos, e cuja sustentabilidade a longo prazo ainda é incerta. A diferença fundamental em relação ao Brasil é de escala e de modelo de Estado. O Brasil é uma federação com judiciário robusto, Ministério Público autônomo, imprensa livre e um arcabouço de direitos constitucionais amplo, herdado justamente da redemocratização pós-ditadura. Um modelo como o salvadorenho, de suspensão ampla de garantias, esbarraria em limites constitucionais e institucionais muito mais fortes no Brasil. E é por isso que boa parte dos especialistas em segurança pública considera pouco provável e juridicamente arriscado importar esse modelo diretamente.